cinematografia inaugura e que persiste até hoje, né? Que é o conceito da legitimação da violência pelos Estados Unidos. Você tem aí nos clássicos aí da Sessão da Tarde, Rambo, Braddock, você tem personagens que exaltam o individualismo, né, uma perspectiva machista, branca. Pessoal, eu sou o Renato Peçanha e está começando mais um programa do nosso canal Aqui Se Faz História. Hoje com o parceiro Carlos César. Carlos, se apresenta aí para o pessoal. Bom, sou o Carlos, eu faço doutorado no programa de História Comparada da FRJ. Gostaria de agradecer ao Renato e ao Bruno pelo convite, né, de poder falar um pouco aqui da minha pesquisa no canal. E meu atual projeto de pesquisa, ele trata da produção cinematográfica estadunidense numa perspectiva comparada. Eu comparo dois recortes históricos dessa produção cinematográfica que são delimitados pelo período do governo Reagan e do período do governo do George W. Bush. Ela traz como fator fundamental como os filmes eles podem trazer influências no seu próprio período de produção. O filme, né, é um produto também, né? E essa perspectiva ela busca analisar o filme dentro do seu contexto social e político, né? E as premissas que ele pode ter de trazer influências nas questões políticas daquela sociedade, da sociedade a qual ele é direcionado para o consumo, né? E até também da forma como ele aborda conceitos históricos, seja na perspectiva de trazer à tela esses cinemas ou até mesmo de, digamos assim, de trazer um revisionismo de determinados conceitos, de determinados períodos históricos. Fala pra gente aí do seu projeto de doutorado. Você falou que agora está enveredando por um estudo do cinema estadunidense e as rupturas e permanências aí da Guerra Fria. Exato. Meu projeto de doutorado, ele aborda essa perspectiva comparada, né, entre dois períodos do cinema estadunidense. A princípio, eu ia pegar aí desde a década de 50 até aí agora para identificar essas permanências de conceitos que a Guerra Fria trouxe para o cinema estadunidense. Eu achei melhor deixar essa parte um pouco separada. Ela virá ainda, mas não será mais o ponto central, né, desse início da década de 50. Esses filmes trash, podres, né, extremamente absurdos. Pois é, do início da década de 50, eles vão inaugurar aí uma narrativa cinematográfica estadunidense de trazer outras nacionalidades, no caso aí os soviéticos, como monstros, como o mal personificado, né? Isso aí, lembrando, né, início da década de 50, tá o total diálogo com o marcatismo, né? Inclusive o Marc Ferrot, ele faz uma observação muito interessante, né? Obviamente, esse diálogo entre cinema, história e política não será inaugurado aí no cinema da guerra, com o início da Guerra Fria, né? Na própria Segunda Guerra Mundial você tem diversos filmes que dialogam. Você tem aí os filmes da Disney, né, trazendo o Pato Donald, né, como soldado nazista num sonho e tal. Mas o Marc Ferrot ele faz uma pertinente observação que é a seguinte: até então, a forma como o mal era mostrado, digamos assim, no cinema estadunidense, ele trazia uma grande separação entre Estado e controlados, né? Os filmes que abordavam o nazismo traziam, né, tentavam focar nos filmes, no Estado nazista, né, como um mal que controla aí os outros alemães para, enfim, entrar naquela loucura, né? Depois disso, não. Com a década de 50, você tem a estreia de narrativas que generalizam os soviéticos, enfim, quaisquer outras nacionalidades abordadas como todos monstros, né? São o mal, é o império do mal e nós somos o império do bem, né? É questão de especulação. Não é novidade para ninguém essa altura do campeonato que o nazismo, o fascismo, eles foram as vertentes mais radicais, mas nem por isso anomalias do liberalismo. A política com a qual os Estados Unidos sempre coadunou. Você acha que essa separação que os Estados Unidos fazia em relação aos alemães e à sociedade
tinha a ver com esse comum ideal neoliberal, tipo, não vamos macular o ideal neoliberal. O governo é uma coisa, a população é outra. Já o que não ocorre com os soviéticos, né? Porque, no caso, não há essa vertente liberal, então eles colocam todo mundo ali no mesmo bojo, no mesmo saco de gatos. Sim. Será que é possível fazer essa relação? Resguardar o liberalismo e demonizar quem tirou o carro do eixo? Será que é possível fazer essa conjectura? É possível. Inclusive, a gente pode até dialogar com diversos filmes antes da declaração de entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Como, enfim, você tem aquela visão, né? Aquele conceito de que alguns autores abordam de como a Alemanha nazista e a Itália fascista serviam de cordão sanitário ali para evitar uma expansão do comunismo soviético. Né? Então isso aí também é traduzido perfeitamente nos filmes. Né? Tanto que há essa separação. Né? Você tem... Quando essa questão do nazismo torna-se problemática globalmente para os Estados Unidos, tentam trazer personagens, né? Situar que são personagens que estão trazendo aquela conjuntura ali somente. Né? Há essa separação evidente nessa cinematografia. Né? E aí, depois da década de 50, né, com os soviéticos e tal, não. Aí de bancar tudo. Aí são todos anomalias. São todos. São os alienígenas que, inclusive, que vão tentar controlar a sua mente, que vão tentar assumir a sua mente. E aí você não pode confiar nem no seu vizinho. Né? Um dos pontos mais vigentes aí da cartografia, da cartilha do marcartismo. Né? Então... no seu projeto você analisa os filmes do período Reagan, né? Um período onde acaba aquela distensão com a União Soviética e a tensão volta a crescer. E você pega os filmes do período lá do governo Bush, né? De 2001, a guerra, o terror e tudo mais. Entre um período e outro, você está fazendo o quê? Você está analisando permanências e rupturas? Exato. Eu analiso permanências. Eu analiso um dos principais pontos que eu venho, por enquanto, defendendo, né? É de que você tem um período de distensão aí na década de 60, de 70 tal, né? Até parte do movimento da contracultura nos Estados Unidos, enfim, crescimento, né, do movimento contra a guerra no Vietnã, né, enfim, mas na década de 80, com o governo Reagan, o cinema estadunidense ele retoma uma estética bem incisiva em relação a essa perspectiva maniqueísta, né, de os outros são o mal e nós somos o bem, somos os detentores da justiça. Mas aí também há um outro aspecto muito relevante que essa cinematografia inaugura e que persiste até hoje, né, que é o conceito da legitimação da violência pelos Estados Unidos. Você tem aí nos clássicos aí da Sessão da Tarde, Rambo, Braddock, você tem personagens que exaltam o individualismo, né, uma perspectiva machista, branca, né, que são verdadeiros, os caras conseguem dizimar dezenas, né, de guerrilheiros usando arco e flecha. O cara que veio lá do interiorzão dos Estados Unidos, exato, né, vive da caça e tal, para lutar na guerra. Exatamente, né? E para eles pode matar, acabou. Nós somos detentores da justiça, né? O cinema do período do Reagan traz isso com muita evidência, né? E isso aí se torna um dos maiores clichês dos filmes de ação até hoje. E é aí que eu vou cair no período do George W. Bush, quando há uma necessidade aí pelo governo Bush de tentar legitimar a guerra ao terror. Aí os filmes vão voltar com essa perspectiva, né, de legitimação da violência pelos Estados Unidos, que tentar tirar qualquer senso de pudor que possa ser aplicado a esses protagonistas, né? Eles são detentores desse direito, né, de sair matando todo mundo em nome da liberdade, em nome do sentido de justiça. E por sua vez tira o senso de humanidade, quebra a alteridade em relação ao próximo, né? Exatamente. Ele é menos do que o outro, ele exatamente. Ele é um alvo a ser asseminado, digamos assim. Cara, nosso tempo está urgindo, mas antes da gente terminar, queria que você situasse o seu projeto no sentido do que ele pode acrescentar para leituras históricas e para leituras historiográficas aí. Eu acredito que o meu projeto de pesquisa ele vai acrescentar nessa perspectiva de pensar o cinema contemporâneo, pensar
permanência, né, de conceitos de períodos históricos. Você pensa a Guerra Fria, né, como um período que já está lá no passado e que os costumes, que seus elementos também tenham ficado no passado. Eu penso o cinema de agora, né, como ele trazendo ainda diversos elementos desse período e como esses elementos ainda continuam contribuindo ideologicamente para a legitimação de ações militares dos Estados Unidos e a forma também como esses elementos moldam opiniões públicas, digamos assim. Né? Nós aqui no Brasil nós sabemos muito bem que somos extensos consumidores dos filmes estadunidenses. Né? Você vai no shopping, você está lá consumindo, você consome também um produto que muitas vezes os cartazes trazem bandeiras dos Estados Unidos lá, né, enormes, né, armas, enfim, você... Registros de órgãos americanos, exato, né? Exato. O próprio cinema de shopping, a própria cultura do shopping já não é tão nossa. A gente adaptou, mas ela já não é tão nossa. Exatamente. Né? Por aqui, na descrição do vídeo, vocês vão achar o link para o Lattes do Carlos e link para artigos e trabalhos que ele publicou. Inscrevam-se no nosso canal, nos sigam nas nossas redes sociais, dê o seu like aqui. Qualquer dúvida, comentário, manda um e-mail pra gente, tá bom? Beijo na alma de todos, forte abraço, até! Peçanha. Eu ia começar, porra. Tu não falou que eu ia falar e depois tu comentava? Não, eu começo, tu fala. Não, cara. Se deixar, ele vai falando, tá? Pera aí. Vai. Gravando, hein? Pessoal, sou o Renato Peçanha, esse aqui é o Carlos César e nós temos um convite para vocês. Manda a letra aí, Carlos. Eu e o Renato vamos ministrar um mini curso no encontro de Eita, caralho. Não tem problema não. Pessoal, sou o Renato Peçanha, esse aqui é o Carlos César. Tu fica com essa